Olá, pessoal. Aqui é a professora Rosinere Lourenço e hoje nessa mini aula vou sintetizar para vocês alguns aspectos da contabilidade por responsabilidade. Falarei especificamente sobre alguns aspectos teóricos dos centros de investimentos. Essa aula foi elaborada como um material complementar para os meus alunos de contabilidade gerencial que estão tendo aulas remotas por conta da substituição às aulas presenciais provocadas pela pandemia do coronavírus. A gente vai falar sobre esse tema e eu quero resgatar com você que na aula anterior a gente viu que a contabilidade por responsabilidade fornece relatórios para os três tipos de centro de responsabilidade de organizações que estão com as suas operações descentralizadas. Ou seja, a gente pode falar de centro de custo, centro de lucro e centro de investimento. Os centros de investimentos, eles podem ser vistos como unidades de negócio e o centro de investimento, ele normalmente é avaliado por alguma medida de retorno sobre o investimento. Essa medida de retorno pode ser sobre o patrimônio líquido, pode ser outras formas de retorno. A gente nessa disciplina vai trabalhar exclusivamente para essa aula com o retorno sobre o investimento e com o lucro residual. O que é então o centro de investimento? O centro de investimento é aquele no qual o gerente da unidade tem responsabilidade e autoridade para tomar decisões sobre custos, lucros e ativos que são investidos no centro. Como esse gerente tem responsabilidade sobre as receitas e sobre as despesas, o lucro operacional é uma parte do relatório para esse centro de responsabilidade. Além disso, como o gerente é responsável também pelos ativos investidos, a gente costuma usar outras duas medidas para avaliar o desempenho desse centro. Que medidas são essas? Taxa de retorno sobre o investimento e lucro residual. Aqui eu trouxe para vocês um relatório para um centro de investimento. Você vai ver ali que a gente está falando de uma companhia que tem uma divisão norte, uma divisão centro e uma divisão sul. Esse relatório ele apresenta então as receitas, depois as despesas operacionais, os lucros operacionais, os encargos dos departamentos de serviços e o lucro operacional é o que vem da dedução de tudo isso. Isso aqui é muito parecido com aquilo que a gente já viu na aula anterior, que é o tipo de relatório para o centro de lucro. A gente viu também na aula anterior que quando a gente vai fazer os encargos do departamento de serviços, a gente utiliza aqui é só uma DRA simplificada, né? Mas a gente utiliza os serviços usados pelas divisões para a gente poder chegar nos valores específicos de cada divisão. Então, os encargos desses departamentos de serviços são todas aquelas despesas indiretas que o departamento teve. Os valores gastos com esses serviços são rateados para cada departamento e a base de atividades para cada departamento de serviço é a medida do serviço utilizado. Nesse exemplo que você está vendo na tela, os encargos dos departamentos, eles perfazem 384.100. Aqui a gente tem a quantidade de serviços utilizada por cada uma das divisões e essa quantidade total de serviços aqui vai ser dividida, vai ser usado para dividir com o total de despesas corporativas. A gente vai encontrar um valor por unidade e vai chegar, por meio da multiplicação,
no valor correspondente a cada uma das unidades. Então, a gente pode entender como uma forma de avaliar esse centro de investimento o lucro operacional. Quando a gente olha o lucro operacional, a gente poderia dizer assim: a divisão mais lucrativa é a divisão centro, porque tem o maior lucro operacional. Mas para fazer essa avaliação, a gente não deve olhar apenas o lucro operacional. Tem uma outra medida que nos ajuda a avaliar se de fato esse é o melhor resultado para as divisões. Então, a gente utiliza o retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento, ele considera esse lucro operacional que vem dessa demonstração de resultado que a gente acabou de exemplificar para vocês, tá? Mas, além disso, ela considera, para avaliar o retorno, os ativos investidos. Então, quando a gente olha lá que a divisão norte tinha um lucro operacional de 70 mil, a divisão centro de 84 mil, a divisão sul de 75 mil, isso muda um pouquinho quando a gente considera os ativos investidos. Aqui, pessoal, está 150, mas considere 15, tá? Quando a gente olha essa relação de lucro com ativo, então é mais lucrativa a divisão norte, porque ela tem um retorno maior sobre o investimento. Então, por isso é interessante que a gente não considere apenas o lucro. Como os gerentes controlam os ativos investidos no centro de investimento, então eles devem ser responsabilizados por esses ativos. E o ROI é a medida que permite avaliar esses ativos. Essa taxa, ela considera os 3 elementos sobre os quais o gerente está responsável: os custos, as receitas e os ativos. Como a taxa mostra rentabilidade em relação aos ativos investidos, nós podemos considerar que quanto maior for o resultado da taxa, melhor é o uso dos bens para gerar lucro. Então, considerando o exemplo da empresa de telefone, que é essa empresa que o livro traz para a gente, tá? O lucro operacional da divisão centro é o maior, mas quando a gente considera o retorno sobre o investimento, a gente chega à conclusão que o maior retorno de ativos investidos é da divisão norte. Isso quer dizer que, embora a divisão centro apresente maior lucro operacional, ela é menos lucrativa do ponto de vista do retorno sobre o investimento. Pessoal, a gente também pode olhar esse ROI, o retorno sobre o investimento, de uma forma desdobrada. Existe uma fórmula chamada fórmula do Point, que ela desdobra o ROI em margem de lucro e giro do investimento. O que é a margem do lucro? Ela é uma indicação, tá? De quanto de taxa a empresa tem sobre cada real de vendas. Então, é a taxa de lucro sobre o valor da venda. E o giro, o que é o giro? Ele indica a taxa de venda sobre cada real investido em ativos. Aí, a gente então tem o mesmo ROI, mas olhado analisado de uma forma desdobrada. Ele é o lucro operacional sobre as vendas vezes multiplicado, né? Por venda sobre ativos investidos. Quando a gente olha a forma desdobrada, quando a gente usa a forma desdobrada, a gente precisa entender que ela não vai alterar os valores obtidos no ROI já calculado para a DRA do centro de investimento dessa empresa. Então, qual é a vantagem de considerar o cálculo da taxa de retorno sobre o investimento desdobrada dessa forma? A divisão, ela pode repensar as suas estratégias para aumentar os retornos quando ela olha margem de lucro e olha giro do investimento. Além disso, ela pode pensar da seguinte forma:
Se ela inserir mais produtos lucrativos no seu pacote de vendas, ela vai aumentar a margem total de vendas e a taxa de retorno sobre o investimento. Além disso, quanto maiores forem as vendas por unidade monetária investida em ativos, mais eficiente é o uso dos ativos. Dessa forma, uma divisão pode tentar aumentar as vendas, fazendo promoção de venda ou reduzindo seus ativos. Qualquer uma dessas estratégias aumentaria o giro do investimento. A empresa pode pensar em melhorar o seu ROI ou trabalhando com vendas, ou trabalhando com os seus ativos, com o giro. Então, esse desdobramento permite a empresa decidir por estratégias específicas. A unidade, né? Decidir por estratégias específicas. Então, a gente chega à conclusão que uma das formas de aumentar a taxa de retorno sobre o investimento passa pela análise da margem de lucro e pela análise do giro do investimento. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o retorno do investimento daquelas divisões, considerando esses desdobramentos. Olha como é interessante a gente olhar. Quando a gente olha aqui, o ROI, ele permanece o mesmo, ó, 20%, 12%, 15%. Mas a gente pode considerar da seguinte forma: o ROI da divisão norte é o maior. As três divisões têm um alto giro de investimento. O centro chega a quase 1, o norte e o sul são maiores que 1. Então, quando se tem maior giro, se tem um uso mais eficiente dos ativos. Quando a gente olha o retorno do investimento, né, para as três divisões, a divisão norte ela tem claramente o maior retorno, 20%. Isso de forma prática quer dizer que para cada real investido pela divisão norte, ela dá um retorno de 20 centavos. De cada real investido pela divisão centro, ela dá um retorno de 12 centavos, enquanto que a divisão sul dá um retorno de 15 centavos. Eu trouxe para vocês agora uma outra forma de a gente pensar o desempenho desses centros de investimento. Uma desvantagem do ROI é que os gerentes podem evitar ou rejeitar novos investimentos que podem ser mais lucrativos para a empresa como um todo. Se não é lucrativo para a divisão dele, ele pode rejeitar. E o lucro residual ele é útil para superar essas desvantagens do ROI. Como é que a gente calcula o lucro residual? A gente usa o valor do lucro operacional menos a taxa mínima de retorno sobre os ativos. Então, essa taxa mínima de retorno a própria empresa estabelece. Quando eu considero que cada um deles tem aquele lucro operacional, mas considerando os ativos investidos, eu quero que haja um retorno mínimo de 10%. Se eu olhar o lucro operacional e deduzir esse lucro operacional mínimo aceitável, a gente consegue observar que o lucro residual das operações é que me permite perceber algo interessante aqui. Não como a hora que a gente olha o ROI, a gente fala, mas está dando a mesma coisa, né? As divisões elas estão na mesma posição. Sim, é verdade. Mas quando eu olho que a divisão norte tem o maior lucro residual, embora tenha o menor lucro operacional, eu posso dizer que a vantagem em relação ao ROI é que ela está considerando o retorno mínimo aceitável que a organização exige. Nesse caso, 10% mínimo. Ok, pessoal? Então, os centros de investimentos, eles podem ser analisados considerando o lucro operacional, considerando o ROI e considerando o lucro residual.
Essa síntese básica, você pode aprofundar ela lá no capítulo 7 do nosso livro da disciplina, tá? Eu gostaria que vocês lessem com atenção e, tendo qualquer dúvida, vocês me mandem a mensagem pelo WhatsApp ou pelo nosso fórum no Moodle, para a gente poder esclarecer aquilo que porventura você não tenha compreendido bem. A leitura sobre o tema que a gente está discutindo é muito importante, porque você vai conseguir resolver as atividades que estão postadas no Moodle. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom trabalho para vocês. Até a próxima aula, pessoal!